Senhores deputados, senhoras deputadas, é aberta a sessão ordem do dia. Votação e redação final do projeto de lei PL 018.0/2022, autor deputado Mauro de Nadal, altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fins de declarar de utilidade pública estadual a Associação Cultural Alemão de São João do Oeste. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação e redação final ao projeto de lei 489.5/2021, autor deputado João Amin, altera o anexo segundo da lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõem sobre instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina para fim de instituir a Semana Estadual de Televisão de Santa Catarina. Em votação, os deputados que concordam permaneçam se encontram. Aprovado. Redação final ao PL 501.6/2019, autor deputado Jair Mioto. Dispõe sobre a regulamentação da prática esportiva eletrônica no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Em votação, deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Discussão e votação em turno único da admissibilidade da medida provisória 247/2021, autor Governo do Estado, institui normas de caráter transitório para regulamentação do processo de encerramento do modelo de parceria entre o Estado e associações de pais e professores, APPs, parecer da Comissão de Justiça pela admissibilidade. Em discussão. Para discutir, deputado Bruno Souza. Senhor presidente, hoje nós temos duas medidas provisórias aqui, a admissibilidade de duas medidas que eu vejo extremamente problemático a tramitação. E eu quero fazer já um alerta para toda a mesa e para todos os deputados também, porque essa trata-se de uma medida meritória. Eu li a justificativa do projeto, entendi a medida. Entretanto, nós temos uma falta grave aqui no regimento e essa será a última vez que isso vai acontecer aqui nessa casa sem nós termos debates e conflitos maiores. O que aconteceu nessa medida? Essa medida, ela foi recebida por o deputado relator, a deputada relatora, no dia 14/2 deste ano. O regimento interno, no seu artigo 314, ele fala: a medida provisória será lida no expediente e, após a publicação, será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça para o exame de admissibilidade parcial tal, no termo dos artigos 51 da Constituição do Estado, no prazo de uma reunião. Pois bem, a deputada, no dia 6/4, ou seja, no dia 14/2, foi recebido pela deputada, no dia 6/4, a mesa prorrogou a validade da MP, sem ela ter sido julgada ainda a admissibilidade, e só no dia 17/5, foi apresentado o parecer na CCJ, ou seja, a deputada levou 13 semanas para fazer o que o regimento fala que deve ser feito em uma semana. Isso é uma falta grave ao nosso regimento, senhor presidente, e que isso, por favor, não se repita, porque existem erros de redação nesse projeto, e novamente, eu entendo o mérito do projeto, o projeto ele é importante, mas existem erros aqui, textuais, erros de adaptações que poderiam ser feitos por essa casa, e não será possível porque a medida não está quase vencendo.
Então, novamente, que isso seja a última vez que aconteça no âmbito dessa casa, até porque a exposição de motivos no projeto, eu não sei se todos leram, mas a exposição de motivos no projeto fala que a medida é transitória, é temporária. Entretanto, na redação do projeto, o projeto da MP não é assim tratado. Então, nós perdemos a oportunidade de melhorar algo, de lidar com algo. Então, aqui eu quero deixar isso registrado. Esse é meu último ano nessa casa. Eu sei que eu tenho pouco tempo aqui ainda, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou exigir que as medidas provisórias sejam tratadas com respeito. Essa casa aqui não pode ser despachante. Eu sou um defensor das instituições, e como um defensor das instituições, eu exijo que o parlamento seja tratado com respeito e que nós possamos aqui ter a oportunidade de também exercer o nosso cargo de deputado na sua plenitude. Muito obrigado. Também para discutir, o deputado Zé Milton Schaefer. Presidente, não vou entrar no mérito aqui do prazo, realmente creio que extrapolou um pouco o tempo, mas ainda é importante aqui que os colegas deputados tenham conhecimento, essa medida provisória ela visa atender uma necessidade das associações de pais e professores, as nossas APPs, porque está sendo encerrada uma parceria de muitos anos entre APPs e o Estado de Santa Catarina. E precisa ter aqui uma série de regramentos para que essas associações não venham a ser prejudicadas. O Estado está mudando a forma de administrar alguns serviços. As APPs elas ainda servem para parcerias com o governo federal, dinheiro direto da escola e outros projetos, e precisam estar com toda a sua documentação em dia. Então, quando o governo encaminha para cá, encaminha com o objetivo de criar uma lei que permita, de caráter transitório, aqui para a regulamentação desse processo de transição. É um projeto muito importante, nós precisamos que ele venha ser aprovado o mais rápido possível, e o pedido aqui é pela admissibilidade desta medida provisória e também, obviamente, que a celeridade possível na sua tramitação nessa casa, porque o resultado dessa medida ele é muito importante, não só para o Estado, mas também para as inúmeras APPs que nós temos no Estado de Santa Catarina, que historicamente prestaram um serviço de alta relevância nas escolas do Estado. Então, fica aqui o pedido de apoio pela admissibilidade e também de celeridade na tramitação, dado que o prazo também já está se esgotando. Obrigado, deputado Zé Milton. Presidente, só quero fazer encaminhamento de voto só. Deputado Bruno, na verdade, a medida provisória ficou desde 3/2 na Comissão de Justiça. Nós estamos votando admissibilidade, vamos ter a possibilidade de discutir ainda na Comissão de Finanças e, quem sabe, até melhorar. Sim, mas o prazo da MP não é alterado, né, presidente? Nosso prazo ficou extremamente diminuído porque a deputada levou 13 semanas para fazer o que é para fazer em uma semana. E que isso não se repita, né? É uma deselegância com todos da casa, não só comigo. E inclusive, eu quero deixar registrado meu voto contrário, não é em relação ao mérito, mas é em protesto a essa forma. Perfeito. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, com o voto desfavorável, contrário do deputado Bruno e do deputado Kennedy Nunes. Discussão e votação em turno único do projeto de lei, conversão da lei de medida provisória. Autor, Comissão de Constituição e Justiça. Altera a lei de 2020 que estabelece medida temporária a serem adotada no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde para enfrentamento à emergência de saúde pública e importância internacional decorrente do coronavírus, responsável
pelo surto de 2019 e estabelece outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, informo que foi apresentado o requerimento de votação em separado e emenda supressiva que será votada após a deliberação do texto original. Em discussão. Deputado... Senhor presidente, só uma questão de ordem. Antes, o deputado Bruno estava na minha frente aqui, mas é questão de ordem. Vossa Excelência já falou, mas para deixar bem claro, há um pedido de destaque, né, de uma emenda, ela será discutida em conjunto agora com o projeto, ou discutimos primeiro o projeto e depois a emenda? Como é que o senhor vai encaminhar? Primeiro o projeto, depois a emenda. Ok, vou então depois fazer a discussão, chamar a atenção que é importante esse destaque que estou realizando aqui. Tá bem. Deputado Bruno. Senhor presidente, da mesma forma, eu me sinto obrigado aqui a fazer o meu protesto, deixar registrado, porque a esperança de que esse tipo de situação e trâmite não volte a acontecer nessa casa. E a mesa tem todo o potencial para resolver isso para as próximas questões. Mas, senhor presidente, é inadmissível que essa medida provisória não tenha passado pela Comissão de Finanças e Tributação. Se nós, na votação de admissibilidade, inclusive, ela passou e agora depois não passou da análise do seu mérito. O regimento interno sobre a tramitação do seu artigo 316 diz o seguinte: aprovada pelo plenário, a admissibilidade da medida provisória caberá à comissão de mérito específica, no prazo de 3 reuniões, o recebimento e apreciação de emendas para a emissão de parecer e a elaboração de projeto de conversão de lei em medida provisória. Conversão em lei de medida provisória. Aliado à competência da Comissão de Finanças e Tributação, que está no seu artigo, nosso artigo 73, inciso 2º, aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições que importem aumento ou diminuição de receita ou despesa pública, é inadmissível que o projeto não tenha passado pela CFT. Tanto é assim que todas as outras, tanto a MP original, como todas as prorrogações passaram pela Comissão de Finanças, e essa não passou. Então, quero aqui deixar também o meu protesto a essa tramitação e também meu questionamento, por que não passar pela Comissão de Finanças, já que tem impactos claros financeiros, nós estamos falando justamente de impactos, né? Deveria ter passado, e eu faço esse pedido ao senhor, à mesa e toda a assessoria, para que levem com zelo a tramitação das nossas medidas provisórias, porque elas têm uma tramitação peculiar e específica, mas é importante que elas tenham o trâmite correto e adequado. Muito obrigado. Deputado Bruno, só para esclarecer, Vossa Excelência, quem faz a distribuição das matérias para as comissões é o primeiro secretário da mesa. Entendo perfeitamente, Vossa Excelência, que uma medida provisória dessas teria sim que ter passado pela Comissão de Finanças, né? Embora a competência do primeiro secretário há de se fazer aqui, a mesa há de fazer aqui as correções que isso não aconteça mais. Isso, até porque, na verdade, regimentalmente, as propostas que elas incorrem nas competências da Comissão de Finanças e Tributação, elas têm que passar pela Comissão de Finanças e Tributação. Que pese a atribuição do primeiro secretário, Ricardo Alba, mesmo assim, existe um regimento e ele tem que cumprir com esse regimento. Então, agradeço, presidente, e espero que na próxima reunião de mesa vocês possam encaminhar isso. Obrigado. Muito obrigado. Continua em discussão. Em discussão a medida provisória 251/2022. Não havendo mais quem queira discutir em votação. Para encaminhamento, senhor presidente, essa medida provisória, se aprovada como tal, ela vai cometer uma injustiça com alguma categoria, mas nós podemos corrigir isso via a emenda que nós vamos votar
depois em separado. Então, para não prejudicar, até porque se não votar o todo, não vota a emenda, nós vamos votar com esta, favoravelmente, mas com essa ressalva da votação depois da emenda, senhor presidente. Vamos votar favorável. Feito o encaminhamento do deputado Neudi Sareta. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Senhor presidente, só uma questão. Ainda uma questão de... Só uma questão de ordem. Eu ainda quero fazer um protesto, né? Esse negócio do nosso regimento interno MV, né, que fez com que a gente vote o projeto e depois a emenda, né? Mas é só para lembrar os deputados aqui que essa medida provisória, ela está falando de uma quantia que os médicos receberam no tratamento e há a possibilidade de continuação, só que os enfermeiros ficam de fora. E é uma baita sacanagem. Por que pagar só para os médicos? O hospital funciona só com médico? A UTI só funciona com médico? Por que pagar só para médico? E por que não para os enfermeiros? A medida provisória que vem agora, eu creio que a emenda do deputado Neudi Sareta é nesse sentido, que é para garantir também para os enfermeiros. Não existe saúde só com médico, com todo o respeito. Mas quando se trata, deputado Fernando Crelli, de Covid, todos estavam envolvidos. E o todos inclui também os enfermeiros. Então, só para colocar essa questão para os deputados, fiz questão de estar aqui para alertá-los dessa como veio a medida provisória do governo para pagar somente para os médicos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Em votação, a medida provisória 251/2022. Deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Deputado João Amin, contrário. Deputado Bruno, contrário. Deputado Gessé, contrário. Deputado Kennedy, contrário. Aprovada por deputado Sargento e deputada... Aprovado por maioria? Vamos conferir no painel, senhor presidente? Vamos conferir no painel. Melhor é conferir no painel. Pode ser. É algo muito importante que está aí. É uma... Peço que seja aberto o painel de votação. Os deputados que votam sim aprovam a medida provisória. Os deputados que votam não... Aqueles que acham que nós precisamos também pagar para os enfermeiros, votem 2. Então, não, está votando a medida provisória. Pois é, a medida provisória que só inclui o médico. A medida provisória, como deputado veio... Kennedy, depois, na hora de votar a emenda, vamos discutir por que tem a não, emenda. ok, presidente, mas eu só preciso esclarecer que a medida provisória que veio do governo só garante o pagamento para o médico. Dessa forma, eu voto contra. Por isso que nós vamos, depois de aprovado, ver se a gente inclui a emenda. Se for rejeitado a medida provisória, não tem emenda. Sim, ok, mas também daí não paga só para médico. Tá bem. Então, quem vota 1, aprova a emenda provisória. Quem vota 2, rejeita a emenda provisória. É isso, líder do governo? O outro não vai pagar para ninguém. Todos os senhores deputados, deputadas exerceram o seu direito de voto. Podemos colher o resultado. Votaram 22 senhores deputados, 16 votos não, 6 abstenção. 16 votos sim, 6 votos não e nenhuma abstenção. Está aprovada a admissibilidade. Votamos agora. Votamos a...
Aprovado o projeto de convenção em lei medida provisória 25/2020. Passamos à votação do requerimento de votação em separado de emenda supressiva. A emenda supressiva foi apresentada pelo deputado Neudi Sareta e pretende suprimir o artigo 3º do inciso 2º do artigo 8º da medida provisória. Em discussão. Para discutir, o deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a MP essa 251, ela no artigo 3º modifica o artigo 6º da Lei 18.007. Lá na Lei 18.007, no artigo 6º, instituiu uma gratificação, isso é importante aqui, esse é o cerne de uma das questões, instituiu uma gratificação para servidores de UTI, emergência e COIS. Agora, na prorrogação, ou seja, aquilo que nós estamos apreciando, deputado Kennedy, o governo manda uma medida para prorrogar esse pagamento, mas não mais para UTI, emergência e COIS, só para o COIS. Tira a UTI e emergência. Então, essa é a primeira questão. A minha emenda suprime isto, porque aí fica a redação original do artigo 6, que mantém para servidores de UTI, emergência e COIS. Já no inciso 2º do artigo 8º da MP, porque são duas questões, essa é uma, ela revoga o artigo 7º da lei. O que diz lá o artigo 7º da lei? A partir de 1º de setembro de 2020, a gratificação de que trata o artigo 6, que é essa que nós falamos anteriormente agora, será extensiva aos demais servidores em efetivo exercício nos setores não especificados no caput do artigo, no valor de R$ 250. Inclusive, é uma gratificação pequena, pífia, merecedora para quem recebe, porque melhor 250 que nada, mas para o cofre poucas. E a medida tira. Então, senhor presidente, é uma injustiça nós tirarmos gente que está na linha de frente, tirarmos técnicos, enfermeiras, gente que atuou na pandemia, agora aqui tirar quem está na UTI, na emergência, deixar só os do COIS, é injusto isso. E eu quero lembrar, senhor presidente, e não vou discutir aqui o mérito, porque o caixa está cheio, porque ele pode ser visto por diversas formas. O governo pode até argumentar que tem competência do governo na administração, nós estamos discutindo isso, pode-se falar que foi porque dispararam preços como energia e outros que aumentou o caixa, abarrotou o caixa, mas o caixa tem dinheiro. E, horas, não podemos, nesse momento, suprimir R$ 250 de servidores da área da saúde. Por isso, se nós votarmos a minha emenda, ela suprime esses artigos da medida provisória, automaticamente estaria resolvido e nós manteríamos, lembrando que isso tudo, inclusive, é transitório também. Senhor presidente. Continue a discussão. Para discutir, deputado Kennedy Nunes. A explicação do deputado Neudi Sareta ela é muito importante, até porque tem essas duas questões. A medida provisória, como veio, é só para o COIS, tira fora o pós e a UTI, e tira também os enfermeiros e os técnicos. E é uma gratificação muito pequena, em virtude do trabalho que eles fazem. O governo pode dizer, e daqui a pouco vem o nosso líder do governo aqui, o governo pode dizer que a Covid acabou, que não tem mais necessidade, mas ele não pode dizer que não tem dinheiro para pagar. Afinal de contas, o que eu sei, até o avião aeromédico que o governador está usando, foi feito pela saúde, que é porque na saúde tinha dinheiro para gastar, e tem que gastar com saúde, então aluga um avião pela saúde e sai do fundo da saúde. Então, dinheiro tem, não pode reclamar. Agora, eu acho uma baita sacanagem a gente tirar e concordar com o governo para tirar R$ 250 de enfermeiros, de técnicos, que trabalham no mesmo espaço, com responsabilidades aos quais eles têm, mas que, na verdade, a gente sabe que não é só médico que trabalha nesses lugares. Então,
eu venho aqui pedir vênia para que nós possamos ter um pouquinho de sabedoria nesse momento, para não retirar R$ 250 dos enfermeiros e técnicos e não só privilegiarmos o pessoal do COIS, para termos lá. Portanto, o meu apoio total à emenda supressiva do deputado Neudi Sareta. Obrigado, deputado Kennedy. Ainda para discutir, deputado Zé Milton Schaefer. Deputado Sopelsa, senhores deputados, senhoras deputadas, essa medida provisória, ela trouxe, durante toda a tramitação aqui, uma gratificação para todos os funcionários que trabalhavam na pandemia, seja na UTI, seja em leitos que existiam para pessoas em recuperação da Covid, e seja daqueles profissionais que estavam nos centros de operações da Covid. Todos receberam uma gratificação. Essa gratificação, que não foi dito aqui, ela foi incorporada no salário de todos esses funcionários no percentual de 30%. O governo extingue a gratificação e incorpora 30% dela no salário de cada funcionária. Enfermeiro, médico, aquelas pessoas que trabalhavam dentro das UTIs. Todas foram incorporadas um valor de 30%. Como o decreto que extinguiu a pandemia, aquela gratificação, ela vale até a data da pandemia. Como nós temos um decreto que diz, acabou a pandemia. Então, caiu tudo isso. Mesmo assim, o governo coloca 30%. Agora, o centro de operações não é só médico, não. Não é só médico. Vários funcionários de outras categorias fazem parte deles. Eles continuam monitorando. Então, por isso, a medida provisória estende para eles essa gratificação, porque eles já continuam fazendo o mesmo trabalho. As UTIs não continuam fazendo o mesmo trabalho. Por isso que o governo ele extinguiu essa gratificação. Está sendo feito, já incorporou uma parte, foi dado o reajuste salarial, mas a vida segue pós-pandemia. E é isso que nós estamos fazendo. Por mais que a emenda do deputado Sareta, que é um grande defensor da saúde, queira estender para os enfermeiros, mesmo assim não seria justo, porque ali tem fisioterapeuta, teriam outros profissionais que também ficariam de fora. E nós todos aqui sabemos que, infelizmente, o parlamento ele não pode, sem um estudo de impacto financeiro, orçamentário, de onde que vai sair o dinheiro, propor emendas que aumente o custo da folha de pessoal das secretarias. O governo calculou, ele está retirando isso, mas também está dando com outra mão, incorporando 30% de cada gratificação que os funcionários tinham. Como não tem mais o decreto, não tem mais como pagar. Por isso, essa medida provisória apenas para os do COIS, também por mais algum período, que daqui a pouco vai ser retirado também, espero, quanto antes melhor, porque é sinal que a gente não tem mais que estar monitorando a Covid aqui em Santa Catarina. Portanto, eu entendo a preocupação do deputado Sareta, mas esses profissionais foram reconhecidos e merecem o nosso aplauso 24 horas por dia, mas o governo incorporou no salário deles 30% daquela gratificação que eles recebiam durante a pandemia, como salário agora, que é muito mais importante do que uma gratificação temporária. Então, por isso, eu agradeço aqui a aprovação da medida provisória, mas para que ela não tenha nenhum problema legal, que a gente rejeite a emenda proposta pelo deputado Sareta, votando não. Obrigado, deputado Zé Milton Schaefer. Ainda para discutir, o deputado Mauro de Nadal. Senhor presidente, senhoras deputadas, eu fui relator dessa matéria na Comissão de Constituição e Justiça e, por si só, a fala aqui do líder do governo seria o suficiente para o convencimento, entendendo, evidentemente, o posicionamento do deputado Neudi Sareta. Mas, quanto ao inciso 3º do artigo 8º da medida provisória, antes da concessão do reajuste concedido em 2022, lembro que no final do ano nós votamos aqui projetos concedendo reajustes, o valor de referência para os percentuais de insalubridade era o nível 1A da tabela de vencimento da Secretaria de Estado da Saúde, ou seja, R$ 958,38. Com a concessão do reajuste, o valor de referência passou para o nível 9A, ou seja, R$ 1.452,67. Desta forma,
Para grande parte dos servidores, os valores percebidos a título de insalubridade são equivalentes ao período de vigência da medida provisória e superiores ao período anterior à medida provisória. Quanto ao artigo 3º, na medida provisória 251/2022, está mantido o dispositivo constante na Lei 18.007 de 2020, que prevê o pagamento em dobro das horas extras para os colaboradores que trabalham nos setores de emergência e UTIs, de forma a garantir o reconhecimento dos profissionais que estão trabalhando além da sua rotina normal para o atendimento dos pacientes COVID. Contudo, os integrantes do COIS, um grupo bem reduzido, é composto, na sua grande maioria, por ocupantes de cargos de gestão, não existente esta possibilidade, em razão da natureza do cargo que ocupam. Então, aí não tem como fazer a contemplação. Desta feita, para motivar e reconhecer o trabalho realizado além das suas atribuições, foi proposto o artigo 3º, que está aí na medida provisória. Então, só para dar uma consolidada na fala do nosso líder de governo e pedir o encaminhamento pela votação da manutenção do texto original da medida provisória. Obrigado, deputado Mauro de Nadal. Não havendo mais quem queira discutir, deputado Nildim. Encaminhamento. Encaminhamento de voto, deputado Nildim. Senhor presidente, no encaminhamento peço o voto favorável à emenda e também esclareço que, quando se falou aqui em enfermeiros, se falou a título exemplificativo. Não é que tal enfermeiro vai receber e o técnico não vai receber. Pelo contrário, é quem está ali trabalhando nos setores designados. A questão de ter citado que era enfermeiros era exemplificativo. Sim, os enfermeiros estão juntos, mas os demais que estão ali nos setores. Eu reafirmo novamente e quero dizer o seguinte, é bom que teve reajuste, sim, mas os reajustes cobrem perdas passadas, inflacionárias, e nem todas ainda, e não te autoriza a você pagar uma gratificação apenas para um setor e para outro setor não. Por isso eu peço o apoio na emenda, senhor presidente. Muito obrigado. Senhores deputados, em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Quem votar contra, se manifeste. A emenda. Não entendi. Não tem quórum. Eu vou solicitar a votação em painel, senhor presidente, até para facilitar, e eu peço apenas que, ao abrir o painel, seja esclarecido se a emenda que está em votação, é a emenda, eu entendo. Então, os que votam a emenda, votam sim. Sim. Nesse caso, eu encaminho o voto sim. Voto 1, no caso, no painel. Sim. Vamos abrir o painel para votação. Os deputados que votam sim aprovam a emenda ao projeto de lei de medida provisória 251. Os deputados que votar não, votam 2, rejeitam a emenda. Está em votação. Isso aí, presidente. Pois não, deputado... Apenas encaminhamento. Pelas razões aqui já colocadas, né, e pela legislação, eu peço o voto 2. Né, vamos rejeitar a emenda, certo? Voto 2. Todos os senhores deputados votaram 20 deputados. Todos os senhores... Todos os senhores deputados exerceram. Todos os senhores deputados exerceram seu direito de voto. Colhemos o resultado. Votaram 23 senhores deputados. 9 deputados sim, 2 deputados não, 2 abstenções. Está rejeitada a emenda.
12 não e 9 sim, desculpa. O líder do governo ainda está bem. Senhores deputados, votação em turno único, projeto de lei 322.5/2020. Autor, deputado Volney Weber. Institui o roteiro turístico Caminhos da Baleia Franca no estado de Santa Catarina. Com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Em discussão, com a palavra, deputado Volney Weber. Não. Deputado Volney, Vossa Excelência tem a palavra. Muito bem, senhor presidente, companheiros deputados, deputadas. Esse projeto de lei de minha autoria que institui o roteiro turístico Caminhos da Baleia Franca, que abrange os municípios de Imbituba, Laguna e Garopaba. A Rota da Baleia Franca é um dos únicos lugares do mundo que é possível ver as baleias e filhotes por perto, através de trilhas, costões e até em praias da região. A temporada ela vai de julho a novembro. É época esta que elas migram da Antártida em busca de águas mais quentes e calmas para se reproduzir, parir e amamentar seus filhotes em Santa Catarina. Então, o litoral sul de Santa Catarina reserva atrativos turísticos únicos no Brasil. Inserida numa área de proteção ambiental, a Rota da Baleia Franca é o único berçário de baleias francas do nosso país. A instituição do roteiro turístico Caminhos da Baleia Franca, ela atende aos anseios dos representantes dos municípios da região dos lagos, interessados na expansão do forte potencial desta região e, consequentemente, na geração de empregos e renda para as comunidades envolvidas. Então, é nesse sentido, senhor presidente, companheiros deputados, que eu venho aqui pedir encarecidamente o apoio no voto sim a este projeto que vem a contribuir para o crescimento, desenvolvimento do nosso Estado através do turismo. Obrigado. Obrigado, deputado Volney. Não havendo mais quem queira discutir em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Pedido de informação. Pedido de informação 218, deputado autor Bruno Souza. Solicita o secretário de Estado da Agricultura e da Pesca e Desenvolvimento Rural informações acerca da pesca industrial e artesanal no estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Moções, moção 404, autor deputado José Milton Schaeffer, cumprimentando o prefeito municipal de Mondaí pela passagem do centenário da colonização do extremo oeste catarinense. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada. Moção 405, autor deputada Ada Faraco de Luca, cumprimentando o Criciúma Esporte Clube pela passagem do aniversário de 75 anos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado. Moção 406, autor deputado Gessé Lopes, manifestando ao Ministério da Educação e à Reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina repúdio pela realização do evento sobre ideologia de gênero no Centro de Ciências Biológicas da UFSC. Em discussão, para discutir, deputado Gessé Lopes. Presidente, eu coleciono moção de repúdio contra essa universidade aqui na Assembleia Legislativa. Projeto da UFSC promove ensino e debate sobre sexualidade e gênero em Florianópolis. Bom, novidade zero, a UFSC promovendo viadagem dentro das universidades, né, dentro do campus. Só que a audácia está que a ideologia de gênero dentro do Centro de Ciências Biológicas. Eles vão lá numa aula de biologia e ciências para dizer que a biologia não determina a sexualidade, que ele pode ser homem, que pode ser mulher, pode ser o que ele quiser. Eles vão lá para dentro de uma aula de ciências para dizer que a ciência não existe.
É a mesma coisa que para uma aula de português dizer que o certo é falar bicicleta. Ou então numa aula de matemática e dizer que 208 mais 41 é 349, igual ao cálculo da Dilma. Que anarquia é essa? Que anarquia é essa? Dentro da universidade? Indo numa aula de ciência para dizer que a grama é azul, a grama é azul, a grama é azul. E nós pagando impostos para ele. A gente paga impostos para que sejam formados dentro de universidade alunos fortes, inteligentes, e não um bando de retardado, presidente. É lamentável que aconteça isso aqui dentro de universidade. Enquanto tiver isso aí, eu vou vir aqui. Nós vamos repudiar, e eu tiver que colecionar 200 moções de repúdio contra essa UFSC aqui, durante um ano, é o que vai acontecer. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gessé. Continua em discussão o deputado Sargento Lima. Presidente, eu vim aqui franquear meu apoio ao deputado Gessé Lopes, até porque tem umas questões aí que vão ser bastante pontuais aí. Tem partidos que abriram questão em relação à majoritária nacional e vão utilizar o nome do presidente. Tem partidos aí, bancada evangélica, que vão franquear o nome do presidente nas suas cidades. O deputado é basicamente aquilo que ele vota, nada mais. Obviamente que o discurso ele tem o seu valor. Partidos grandes, por exemplo, o MDB, ainda não fecharam questão na majoritária nacional ainda. Vai voltar lá para a cidade, vão voltar para a cidade de vocês e vão falar, eu sou Bolsonaro, eu sou de direita, eu sou conservador. O deputado é basicamente aquilo que ele vota. Então a gente está agora, chega momentos agora de moções como essa, que a gente vai ter que franquear o nosso apoio, franquear o nosso voto para isso. Não existe mais em cima do muro. Em cima do muro, o lugar de levar pedrada. É melhor você sair. Então, nós vamos começar agora a observar isso aí. Daqui para frente, a separar joio do trigo. Partidos aí vão ter que estar passeando de mão dada com o Bivar aqui em Santa Catarina. Ali é o lugar da pedrada, é um em cima do muro, a gente já conhece muito bem. Mas quem for utilizar, olha, eu sou conservador, olha, eu sou de direita, olha, eu sou bolsonarista, vai ter que aguentar com o voto depois, mais tarde. Tem que aliar a prática daquilo que faz e fala o discurso. Santa Catarina, 80% do povo conservador e de direita. Então a gente vai começar daqui para frente aqui, peneirar isso, né? Franquear esse apoio. Então por isso que eu peço esse apoio aqui à moção do deputado Gessé Lopes, porque a gente vai ter que começar a tomar decisão daqui para frente aqui, não vai dar para levar esse discurso morno até o final. Obrigado. Senhor presidente. Deputada Ana Campanholo, continue a discussão, a moção 406. Senhor presidente, mais uma vez apoiar essa excelente iniciativa do deputado Gessé e mais uma vez denunciar aqui. O UFSC e o UDESC em Santa Catarina, assim como universidades no Brasil inteiro, tomadas por posição ideológica, seja para a direita, seja para a esquerda, cursos aparelhados ideologicamente. E, na maioria das vezes, 95% dos casos, para a esquerda. A gente já denunciou aqui na tribuna um evento de uma das nossas universidades contra o agronegócio, sendo Santa Catarina uma grande potência do agro, produtora campeã de inúmeros produtos em todo o país, destaque com portos poderosos, exportando alimentos para o Brasil todo e para fora do Brasil, e a universidade fazendo campanha lá contra o agronegócio, como se o agronegócio tivesse que ser combatido. Mais uma vez esse tema de novo, sexualidade e ideologia de gênero. Esses dias aqui em Itajaí, minha cidade, os universitários, egressos, acadêmicos, promovendo roda bicha, criança viada com dinheiro do governo. Então, está na hora de parar. O nosso dinheiro é o que vem para cá. Dinheiro dos nossos impostos que sustenta a Universidade do Estado e a Universidade Federal. E sempre com essas pautas ideológicas. Então, mais uma vez, reforçar o apoio ao deputado Gessé. E achei inteligente demais essa denúncia que o Sargento Lima fez aqui, o deputado Sargento Lima fez aqui. Quando abre a urna, quando começa a campanha, na verdade, todo mundo vira bolsonarista aqui no Estado. Porque o Bolsonaro puxa voto pra caramba, né?
todo mundo vira bolsonarista. Tem que ver nesses 4 anos aqui quem votou para que lado, e essa é uma oportunidade de marcar ideologicamente a nossa pauta moral, a nossa pauta de costumes, que é uma marca da direita. Obrigada. Ainda para discutir, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, na tarde de ontem, eu me manifestei aqui favorável também à posição do deputado Gessé Lopes, está confirmado, não foi votado por falta de quórum, como agora também não vai ser votado por falta de quórum. Mas eu quero reafirmar aqui, senhor presidente, que fui eleito pelo Partido Social Cristão, defendo 100% a pauta conservadora cristã, e também quero dizer ao meu amigo Sargento Lima, que está aqui, deputado Sargento Lima, quero dizer a Vossa Excelência que uma das condições para minha filiação e do pastor Narciso Parisotto, meu pastor, meu líder, uma das condições da nossa filiação à União Brasil foi que nós declaramos apoio abertamente ao presidente Jair Bolsonaro. E essa condição foi 100% aceita pelo líder do partido aqui, que é o nosso candidato a governador, Jean Loureiro. Então, quero dizer, Sargento Lima, que a nossa posição, tanto minha quanto do pastor Parisotto, mesmo no União Brasil, tendo ou não tendo candidato a presidente, nós estamos liberados oficialmente, publicamente, a nossa posição é favorável, como foi durante esses 3 anos e 3 meses que estou aqui, favorável ao presidente Jair Bolsonaro e a nossa pauta conservadora do cristianismo, senhores deputados, do conservadorismo cristão, e o meu apoio ao deputado Gessé Lopes. Muito obrigado. Senhores deputados, com meu respeito a todos os senhores e a todas as senhoras, vamos se ater à moção e a intenção de voto. Quando nós tivermos candidatos definidos, nós vamos fazer cada um a nossa opção. Eu acho que é uma questão de todos possam aqui ter. Deputado Sargento Mota, Vossa Excelência tem a palavra. Sargento Mota. Presidente, deputado Sérgio Quero Mota. votar a favor da moção, parabenizar o deputado Gessé. Aqui não está em questão esquerda ou direita. A Bíblia que está ali, ó, no nosso parlamento, ela nos ensina e ela é contra esse tipo de ideologia. Bíblia quer dizer revelação de Deus ao homem. E Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Então, ideologia de gênero tem que cair por terra, porque a palavra de Deus nos ensina que Deus criou homem e mulher. E a ideologia de gênero quer ferir, né, a família. Então, parabéns, deputado Gessé, estou junto contra todo tipo de ideologia que fere a família. Obrigado, deputado Sérgio Mota. Ainda para discutir, deputado Cobalcini. Senhor presidente, não é porque o deputado Sargento Lima nos deu o enquadramento, é isso, Sargento Lima, certo? Mas o nosso convencimento vem de há mais tempo. Eu fui o relator do Plano Estadual de Educação, deputado Titon, e nós, no Plano Estadual de Educação, aliás, até 2024, tá? Nosso relatório foi contra a ideologia de gênero. Portanto, agora, né, eu voto a favor, deputado Gessé, da sua moção, e acredito que a nossa bancada também assim deva fazê-lo. Obrigado, deputado Cobalcini. Não havendo mais quem queira discutir. Senhor presidente. Senhor presidente, eu queria... Família é a base de tudo, senhor presidente. Pois não, deputado Vampiro. Família é a base de tudo. Não havendo mais quem queira discutir em votação, os deputados... Eu queria pedir a abertura do painel, presidente. Deputado, vamos votar essa moção. Quem concorda com a moção, permaneça como se encontra. Quem não concorda, se manifesta. Abstenção do deputado... Deputado Minotto, contrário. Deputado Padre Pedro, deputado
Abstenção. Aprovado por maioria. Por favor. Senhores deputados, seguindo aqui a ordem do dia, a moção número 407, de autoria do deputado Sargento Lima, cumprimentando o garoto Brian Siqueira Noronha pelo título nacional do futsal sub-30. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação. Aprovado. Moção 408, autor deputado João Amin. Senhores, estamos em sessão ainda. Moção 408, deputado João Amin, cumprimentando o doutor João Leopoldino Spingler, por ter completado 53 anos de exercício da medicina. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Moção 409, autor deputado João Amin, cumprimentando a Escola de Educação Básica Leonor de Barros pelos 75 anos de criação. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Moção 410, autor deputado João Amin, cumprimentando o cabo da Polícia Militar Leandro Carneiro por salvar a vida de um bebê que estava engasgada com leite materno. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Moção 411, autoria do deputado Valdir Kobalkini, manifestando aos familiares do senhor Hamilton Luiz Romanoski, pesar pelo seu falecimento. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Moção 412, deputado Ivan Nates, cumprimentando o senhor Caum Brink Fontanella pela conquista de 3 títulos estaduais e 1 nacional das Olimpíadas Brasileiras de Robótica. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Moção 413, autor deputado Ivan Nates, cumprimentando o senhor Camilo Serafim Porto pela conquista de 3 títulos estaduais e 1 nacional das Olimpíadas Brasileiras de Robótica. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Moção 414, autor deputado Ivan Nates, cumprimentando o senhor Lucas Adriano dos Anjos pela conquista de 3 títulos estaduais e 1 nacional das Olimpíadas Brasileiras de Robótica. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Moção 415, deputado Ivan Nates, cumprimentando o senhor Paulo Sérgio Gai Montedo pela conquista de 3 títulos estaduais e 1 nacional das Olimpíadas Brasileiras de Robótica. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Moção 416, autor deputado Jerry Comper, cumprimentando o soldado Cleiderson de Souza pela rapidez do salvamento do recém-nascido de 12 dias que se engasgou com leite materno em Botuverá. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Moção 417, autor deputado Volney Weber, cumprimentando os bombeiros pelo Dia Nacional do Bombeiro. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Autor deputado Osmar Vicentini, cumprimentando a congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição pela organização do ano jubilar. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Autor deputado Osmar Vicentini, cumprimentando a Polícia Militar, Cleiderson de Souza, pelo ato de bravura no salvamento de uma criança recém-nascida vítima de engasgamento. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Moção 420, autor deputado Luiz Fernando Vampiro, cumprimentando a RTV Criciúma pelos seus 25 anos de fundação da referida entidade. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Moção 421, deputado Padre Pedro Baldiceira, apelando ao presidente da Câmara dos Deputados e aos parlamentares da bancada catarinense pelo apoio à rejeição ao projeto de lei número 6461 de 2019, que institui o Estatuto do Aprendiz e dá outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Autor, deputado, moção 422, autor, deputado Padre Pedro Baldiceira. Só registra o meu voto contrário dele. Qual? Desse antes ali do padre. Moção 421? Isso. Aprovado com o voto contrário do deputado Bruno Souza e Gessé Lopes? Perfeito.
Moção 422, deputado Padre Pedro Baldiceira, apelando ao presidente da Câmara dos Deputados e aos parlamentares da bancada catarinense pelo apoio à rejeição parcial da medida provisória MPV 1116/2016, naquela que institui dispositivos referentes aos menores aprendizes. Em discussão, não havendo que discutir, em votação, voto contrário do deputado Gessé e deputado Bruno Souza. Moção 423, autor deputado Mauro de Nadal, cumprimentando profissionais da saúde dos municípios de Guarujá do Sul e São José do Cedro e do Corpo de Bombeiros de São José do Cedro pelos serviços prestados no transporte do paciente em estado grave para o Hospital de São Miguel do Oeste, após a ocorrência de acidente de trânsito. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Moção 424, deputado Sargento Lima, cumprimentando os policiais militares, cabo Lucas Fernandes dos Reis Silva e cabo Rafael Luiz Cardenuto Neto, por atenderem e salvarem a vida de um homem que teve um infarto súbito em um casamento na Costa da Lagoa, em Florianópolis. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Moção 425, autor, deputada Ada Faraco de Luca, cumprimentando a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Lauro Miller pelo trabalho realizado pela referida entidade. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Moção 427, autor, deputado Gessé Lopes, manifestando ao governador do Estado repúdio à nomeação de 79 auditores fiscais da Receita Estadual. Em discussão, não havendo que queira discutir. Presidente, por favor. Deputado Gessé Lopes, autor da moção. Presidente, é importante ter auditores fiscais, mas, assim, eu sei que é questão de prioridade do governo. A Polícia Civil está com pessoas para serem nomeadas desde 2017, com promessa desse governo de fazer nomeação, e ainda nada. Eu sei que é questão de prioridade, não é prioridade desse governo a segurança pública, nunca foi. A prioridade é andar de arcanjo, é a inauguração de pedra, né, de ordem de serviço, e de arrecadar. 79 auditores vai dar um impacto de 37 milhões no ano. E a função, arrecadar mais, extorquir ainda mais o cidadão. Nós estamos com uma arrecadação histórica em Santa Catarina. Histórica. E o que o governador quer fazer? Extorquir mais ainda quem realmente produz em Santa Catarina. E aqui, é o que deixa mais indignado, é uma das justificativas para chamamento de mais 79 auditores fiscais. Preste atenção. Manter a excelência na administração tributária, esse aqui é o argumento. Garantindo os recursos necessários para a implementação das políticas públicas do governo. Ou seja, para a gente pagar as contas da política pública do governo. Entre elas, o Plano 1000. O Plano 1000 que serviu para comprar a prefeitura aqui para sua campanha deste ano, na cara dura, com 5 parcelas, uma esse ano e as 4 do próximo mandato. E quem que paga isso? O cidadão que está feliz com o dinheiro que chegou na prefeitura. Mas ele que vai pagar a conta agora com mais 79 auditores fiscais, cobrando ainda mais os impostos, arrochando em cima do trabalhador e do empreendedor, principalmente. É para isso aqui que vai vir mais 79 auditores e mais 34 milhões nos cofres a menos nos cofres dos catarinenses, e extorquindo ainda mais uma arrecadação que já foi histórica do ano passado. Lamentável. Deputado Bruno. Deputado, e vale lembrar que todos estes que serão chamados receberão o auxílio gasolina, aquele infame, criado no final do ano passado, de quase R$5.000, para quem nem precisa, para quem nem carro precisa ter, né? Então nós estamos falando aqui no topo do funcionalismo público. São pessoas que elas serão contratadas não por 20 ou 30 anos, é um contrato em média de 50, 60 anos, porque além do tempo que elas irão atuar em atividade, há a inatividade. Então o governo aqui está fazendo 79 contratos multimilionários de 60 anos, quem sabe. E isso é um problema, porque estão fazendo isso
antes de fazer uma reforma administrativa, antes de reformar as carreiras, fazer algo mais ponderado, que caiba dentro do nosso orçamento estadual. Mas como não se faz isso, como não se faz gestão, o que se tem que fazer sempre é tirar mais dinheiro da população. Não à toa, a previsão de crescimento orçamentário de despesa do governo está na casa dos 30% para o próximo ano. Se eu digo que o orçamento do governo vai crescer 30%, o que significa isso? Que o governo precisará tirar esses 30%, que equivalem a cerca de 10 bilhões de reais, da sociedade. Se o governo cresce em 10 bi, a sociedade diminui em 10 bi. É necessário tirar esse dinheiro da sociedade. E como o governo não sabe fazer gestão, escolher prioridade, é muito mais fácil alargar o cinto para que ele possa caber dentro, já que ele não consegue controlar o quanto ele devora da sociedade. Por isso, ele precisa de reforço, tirar sempre mais dinheiro da sociedade. Esse é o método de gestão deste governo. E eu lamento muito que isso tudo esteja acontecendo. Por um lado, nós vamos criar uma despesa por décadas e, por outro lado, nós vamos reforçar o espólio, tirar mais dinheiro da sociedade que já paga tanto para pagar um governo que gasta de maneira indisciplinada. Deputado Ivanati. Senhor presidente, senhores deputados, eu também quero me solidarizar com a moção. Parece um ato simples, mas é um ato que tem muito fundamento, tem muita essência nesse tipo de coisa. Por quê? Porque a tendência do Estado é de diminuir. Nós estamos trabalhando para diminuir o Estado. O Congresso Nacional está aprovando agora a emenda constitucional para diminuir as atividades que exigem concurso público. Nós estamos conversando junto com a sociedade civil organizada para diminuir a estrutura. E esse número de pessoas que está vindo com altos salários, altas remunerações, elas têm sim um papel importante, mas elas podem muito bem ser substituídas por tecnologia, por treinamento tecnológico, por cruzamento de dados, por informação, por tecnologia. E o Estado não pode ser o criador dos espaços. O Estado não pode mais sustentar uma gama de pessoas, cada vez mais gente. Então, nós temos que apoiar esse tipo de iniciativa para que o Estado se convença de que nós queremos um Estado menor e não um Estado maior. Nós estamos 116 mil pessoas na fila aguardando um tipo de cirurgia, deputado Gessé. 116 mil. E o Estado não encontra alternativa para resolver o problema. Nós temos mãe de família, desde 2015 aguardando uma cirurgia. O Estado não encontra alternativa para resolver o problema delas, mas encontra alternativa para inchar a máquina, botar mais servidor, botar mais gente com mais salário, que custam milhões de reais por ano, e que, na essência, servem para quê? Para quê que servem? Para quê? Então, nós temos que votar a favor da moção, e não só votar a favor, defendê-la todos os dias, quando a gente dá entrevista, quando a gente fala do Estado, quando a gente comenta sobre o papel do parlamento, o papel do Estado, o papel da sociedade, defender a diminuição do Estado. Então, faço aqui meu registro de apoio aí à proposta, senhor presidente. Senhor deputado Gessé, eu consulto Vossa Excelência, se o senhor entende importante, se é possível transferir a votação dessa moção para amanhã, porque nós estamos sem quórum. Não, estava sem quórum até agora, presidente. Não, eu consulto Vossa Excelência, o senhor quer continuar? Não, pode botar. Pode botar. Então, é que o regimento estabelece que a sessão da Assembleia Legislativa só poderá ser encerrada antes do prazo previsto para o término de seus trabalhos, nos casos de presença de pelo menos 1/5 dos deputados. Nós estamos em 4 aqui. Então, joga para amanhã, não tem problema. Pode ser? De acordo? Então, tá. Eu encerro a sessão e convoco outra sessão. Não havendo quórum para deliberar, eu encerro a sessão e convoco outra sessão ordinária para amanhã, no horário regimental. Muito obrigado a todos que nos acompanham.